Olá, meu nome é Eric, eu tenho 32 anos, já sou um vovô e essa é uma nova série de vídeos no meu canal. A gente vai falar um pouco sobre coisas da vida, sobre verdadeiros life hacks, não esses life hacks de tipo, como você colocar ketchup num pão com maionese, essas coisas. Não, mas life hacks de verdade. É tipo, coisas da vida de verdade mesmo. Sim, a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento, sobre lidar com as diferenças, sobre as questões que são da vida mesmo, que a gente acontece, que a gente tem que se deparar com elas e que às vezes, aliás, na maior parte das vezes as pessoas, a gente não tem alguém para chegar na gente e falar assim, haja dessa forma, faça isso, ou faça daquele outro jeito, né? Bom, essa série de vídeos depende do meu computador chegar da China, né? E, e aí tenho compartilhado algumas coisas sobre isso, né, no meu Facebook, aliás, tenho compartilhado algumas coisas sobre isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem, saber tudo, como é que tá acontecendo esse rolê, me segue lá. Eu tô deixando aqui, ó, @eluglio no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu tô compartilhando no Instagram, né? Mas me segue lá pra gente poder ter alguma coisa também, @eluglio no TikTok. Se você quiser me seguir lá no TikTok, a gente. Opa, só não chutar, o tripé tá tudo certo. Se você quiser me seguir lá no TikTok, de vez em quando eu posto algum vídeo. Eu acho que eu posso tirar vários vídeos pra pôr lá dessa série de vídeos que nós vamos falar agora. Né? Então, o tema de hoje é ser adulto, se tornar uma pessoa adulta, envelhecer, passar dos 30, dobrar o cabo da boa esperança. Não sei se passar dos 30 é dobrar o cabo da boa esperança ainda, espero que não. A volta de Saturno, enfim, essa questão desse processo de crise e envelhecimento de quem está passando por isso, ou de quem já viveu isso, ou de quem já está começando a perceber que esse momento está chegando na sua vida. Tem uma má notícia para todos nós. Não existe um manual sobre como se tornar uma pessoa adulta. A gente tem que aprender fazendo, né? E aprender fazendo às vezes não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil da gente lidar, né? Essa semana eu vi uma notícia de um filme, sobre um filme, né, que marcou a nossa adolescência, a nossa vida, assim, e muitas pessoas fizeram festas de aniversário com a temática desse filme, que é De Repente 30. Que a menina que quer ter 30 anos, que é a idade do sucesso, ela fez 30 anos, a atriz. Eu vou colocar em algum lugar da tela o nome dela, né, e talvez até tipo um pedaço da notícia. Se você tá vendo é porque eu achei de novo a notícia. E esse é um filme interessante porque ela... Então, o filme ele é sobre então essa menina, né, que ela tem uma festa de aniversário e que o vizinho dela fica furando a parede, não. Ela tem uma festa de aniversário dela e aí rola uma treta lá na festa de aniversário, o pessoal zoa com ela e tal. E ela se tranca no armário, cai um pozinho nela, ela sonha, sei lá, acontece algo. E aí ela se tranca no armário, ela adormece e acorda com 30 anos, né? Não que ela acordou, é como se o tempo tivesse passado pra ela, e ela tem 30 anos. E de repente, às vezes é como se isso acontecesse com a gente. A gente um dia é jovem, tá ali, tem os pensamentos de jovem e de repente começam a chegar os boletos em casa. Só que acontece um pouco diferente. A gente ainda é jovem. A gente pensa como jovem, a gente às vezes tem atitudes ou quer ter coisas e que são de alguém que não tem tanta responsabilidade, porque envelhecer às vezes é assumir responsabilidades, amadurecer é um pouco assumir responsabilidades, e a gente
demora pra perceber isso ou não percebe nunca. Eu não sei o dia que eu vou perceber isso. Porque pra mim, ainda é como se eu fosse o mesmo cara que tinha 15 anos. Com muitas experiências. Mas eu ainda sou o mesmo Eric, com os mesmos sonhos, com as mesmas ambições. Talvez um pouco diferentes e tal. Mas do Eric que tinha 15 anos. E às vezes a gente passa por isso na nossa vida. A gente passa por essa transição, por esse momento, e a gente não se dá conta que de repente a gente está trabalhando para sustentar uma casa, ou que a gente está trabalhando para sustentar a nossa família, né, filhos e tal. No meu caso eu não tenho filhos, mas e um dia a gente vai ter netos, a gente vai ter envelhecido e não vai ter percebido isso, não vai ter visto esse tempo passar, ou não vai ter visto esse momento de transição. Talvez porque não haja de fato um momento de transição para a vida adulta. Porque às vezes é isso, a gente só vive, né? E envelhecer também não é sobre amadurecer, não é sobre pagar boletos e ter. Também não é só sobre pagar boletos e ter contas e ter um salário ou ter que lidar com questões financeiras. Amadurecer é sobre saber lidar consigo mesmo e com as outras pessoas. É entender que as nossas relações não são só relações unilaterais em que a gente tem que receber alguma coisa, entendeu? Mas são relações de troca. É entender que a outra pessoa, como a gente falha, como a gente tem nossas questões, a outra pessoa também tem. E às vezes a gente perde esse passo, né? A gente acha ainda que as relações são unilaterais e muitas vezes parecem que são unilaterais, né? Eu quero, né? A gente está tratando disso, sim. Eu queria trazer de volta o filme, né? Existem 2 filmes com essa temática parecida. Eu não lembro o nome, tô pondo aqui na tela. Que o menino vai lá no parque, põe a ficha na máquina lá e ele deseja ser adulto, né? E ele acorda adulto, né? Tipo, de repente tendo que lidar com as questões da vida adulta. Mas a gente nunca deixou de ser esse menino, né? No fundo, às vezes eu olho para as pessoas da nossa geração, assim, e a gente não. A gente continua aquela criança, né? Quer dizer, não é negativo isso. Ou a gente não percebe mais a diferença. Porque quando a gente era criança, quando eu era criança, eu olhava para o adulto e via uma pessoa super adulta, né? Tipo, uma pessoa que era diferente, que ela tinha um universo diferente, que ela tinha um modo de pensar diferente. Né? E parece que não é. Quando a gente chega nessa parte, assim, da vida, parece que não tem essa divisão, né? É como uma busca eterna pelo horizonte, né? Quando eu era criança, a professora contou na escola uma historinha do peixe, né, do golfinho lá, que queria se casar com a lua, né? Ele se apaixonou pela lua e ele pensava, como é que eu vou trazer a lua para mim, né? E aí ele precisava de uma linha muito forte, muito grande para pescar a lua. E aí olhando assim ele percebeu a linha do horizonte. E aí ele foi pescar a lua, né? Ele foi atrás da linha do horizonte para pescar a lua. E nessa busca pela linha do horizonte, né? Ele foi conhecendo o caminho, foi conhecendo pessoas, foi conhecendo outros peixes, estrelas do mar, corais, enfim, foi conhecendo as criaturas marinhas, foi vendo barcos, ilhas e foi, mas indo sempre atrás da linha do horizonte. Até que um dia a lua já não era importante, né? Ele já estava, ele percebeu que ele já estava na linha do horizonte, ele já estava ao horizonte, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Um dia a gente percebe que aquela busca pelo intangível, não é mais tão importante. O importante é o caminho que a gente
faz, as coisas, as amizades que a gente faz no caminho, os contatos, as transformações de vida que a gente vai encontrando nesse emaranhado, né, que é a nossa existência nesse grande mar da vida. Olha que profundo, que bonito. Então, às vezes a gente tem essa questão de querer um momento de transformação, assim, e esse momento ele não existe. Do mesmo modo que eu falei, né? Olha, eu me contradizendo. Do mesmo modo que eu falei que a gente é a mesma pessoa, a mesma criança, né? Que passou o tempo, mas continua a mesma criança. Mas se a gente comparar, a gente não é mais a mesma pessoa, né? Às vezes, se a gente comparar a 2 anos atrás, a gente já é uma pessoa completamente diferente. Se a gente comparar, às vezes, a uma semana, aconteceu alguma coisa essa semana que nos transforma. Mas essa transformação, ela não é nítida. Ela não é uma transformação com uma divisão bem marcada. É como se fosse uma nuance de transformação ao passar dos dias, ao passar do tempo. E que a gente vai se transformando e vai aprendendo a lidar com as situações e tal. Uma coisa interessante é que eu olho assim, né, os mais velhos, as pessoas que são mais velhas que a gente, de outra geração, eles parece que sabiam viver isso, né? Parece que eles já nasceram ou que eles aprenderam em algum momento da vida a ser adulto. E de fato aprenderam. Né? Eu acredito que os nossos pais, a pessoa da geração anterior à nossa, teve uma criação em que era importante que eles fossem adultos, né? Porque uma pessoa adulta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que acaba ajudando no sustento da casa. Então, eles trabalharam muito cedo, eles tiveram que amadurecer, que aprender a tomar decisões, ou porque tinham muitos irmãos e aprenderam a lidar melhor com a competição, ou porque tinham mesmo que trabalhar mais cedo, né? Aprender a lidar mesmo com o trabalho mais cedo. Então, eles foram criados para amadurecer, né? Eles foram educados para amadurecer. E a nossa geração, por mais que os nossos pais, né, acho que não é esse o mérito, se é melhor um ou melhor outro, a nossa geração é meio que criada para não aprender a amadurecer, para aprender para depender, quer dizer, mas para estar sempre próximo, né? A gente não precisa sair de casa, por exemplo, a gente sai porque a gente tem a nossa vida, a gente quer ter a nossa liberdade e tal, mas não é necessário, é uma coisa assim, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Da gente ter esse... Né? Parece que eles aprenderam e a gente não. Mas na real é que todo mundo aprende fazendo, né? A gente aprende a amadurecer, a gente aprende a ser adulto sendo adulto. Né? E o que é ser adulto? Ser adulto é também pagar contas e boletos. Acho que essa é o mote, né? Tenho um boleto para pagar. Um dia eu tava brincando andando de bicicleta, outro dia eu tenho um boleto para pagar. Um dia eu tava brincando de golzinho na rua, outro dia eu tenho, né? Eu tenho a escola do meu filho para pagar. E na verdade, essas coisas os nossos pais também não sabiam. Né? O que é um pouco assustador, porque na minha idade, meu pai já era meu pai. Meu pai já era pai e ele já era o meu pai, né? Minha mãe já era mãe e já era minha mãe há muito tempo. Então, a gente tem essa questão, né? A gente aprende sendo, né? Não tem não vai chegar alguém e vai te falar é desse jeito que tem que agir, é dessa coisa é dessa forma que a gente tem que construir as coisas e tal. Não é no acerto e erro, né? Eu morei no apartamento e tipo que o piso um dia estufou na sala lá, né? E aí meus pais falaram, vamos reformar a sala, né?
E meu pai que assentou os pisos da sala. A gente, né, ajudando, mas meu pai fazendo mesmo, né? A gente era criança, eu tava ali meio ajudando, assim e tal. Mas quem tava fazendo mesmo era meu pai. E ficou muito bem. Pra quem, assim, vamos lá, meu pai trabalhava com consertando ar-condicionado, máquina de lavar, essas coisas. E para quem não sabe, para quem. Meu, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Né? E tinha uma imperfeiçãozinha ou outra, mas meu pai foi aprendendo fazendo, né? Basicamente. Ele já tinha feito nos quartos, né? Um tempo antes, assim, e depois ele tava fazendo na sala ali, do apartamento. E o interessante é que quando terminou, ele não estava satisfeito, né? Ele até o dia que eles mudaram do apartamento, assim, até hoje, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai falar: não, mas ficou muito bem feito. Só que para ele tinha algumas imperfeições que ele via, né? Eu tô trazendo essa história não para fazer esse comparativo de gerações, mas para dizer que às vezes a gente olha os nossos defeitos, a gente olha o quanto a gente ainda precisa amadurecer, ou a gente se acha muito jovem ou muito imaturo e tal, mas as outras pessoas quando olham pra gente acham que a gente é super maduro, que a gente conseguiu, sabe? A gente às vezes que não tem essa visão do mundo e que as outras pessoas, essa visão da gente na nossa vida, né? E que as outras pessoas olhando pra gente passam a olhar e ver dessa forma, né? E é isso, é sobre tá tudo.